Aula 27. A Epístola a Filemon. Essa epístola aborda um assunto complexo, a escravidão. Como os cristãos deveriam encarar essa questão à luz dos evangelhos? Essa e outras perguntas podem ficar sem respostas contundentes se não procurarmos entender o contexto histórico e a forma como a questão da escravidão era vista pela sociedade da época e pelos próprios escravos. Muitas eram as espécies de servos, desde aqueles impedidos de entrarem na casa dos seus senhores, aos que herdavam os bens, caso seu dono não tivesse filhos, ou ainda, o caso dos gregos que, após anos de estudos, procuravam se vender a algum rico comerciante ou nobre para servir como instrutor dos filhos destes ou administradores. Enfim, a questão da escravidão não deve receber uma abordagem rasa, especialmente ao lermos a Epístola a Filemon e descobrirmos que Paulo, ao invés de sugerir a Filemon que liberte a Onésimo, antes recomenda que esse o aceite de volta e lhe restaure a confiança. A despeito da questão da escravatura, a mensagem que emerge dessa epístola é valiosa, sobretudo pela fantástica lição que ensina. Descobrimos em Filemon que não importa as manchas do passado, se agora estamos em Cristo, o qual, noutro tempo, te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar. Escrevi-te, confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que te digo. Paulo escreveu essa carta a um amigo, Filemon. Nela, Paulo intercede a favor de Onésimo, certo escravo que havia fugido do seu senhor. Paulo desejava conciliar ambos, por isso escreve essa carta, apelando para a nova vida que agora viviam. Não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, ainda assim na carne, como no Senhor? Um escravo de Filemon, chamado Onésimo, sobrecarregado com os muitos afazeres de escravo, resolve fugir. O motivo que o leva a isso não são esclarecidos na carta, mas pela ênfase que Paulo emprega e pelo conteúdo da carta, percebemos que os muitos afazeres podem ter levado Onésimo a fugir. Na fuga, Onésimo escolhe uma grande cidade e assim chega a Roma, aparentemente com dinheiro do seu senhor. Ali, sob a influência de Paulo, foi convertido e ganhou a afeição do apóstolo pelo seu dedicado serviço. Mas era legalmente o escravo de Filemon, e Paulo não quis segurá-lo no seu serviço, pois não lhe era lícito reter um escravo, nem aceitar o seu serviço sem o consentimento do seu senhor. O apóstolo o envia ao seu senhor com uma carta, intercedendo por ele, pedindo Filemon que o perdoe e lhe devolva a confiança. À semelhança das epístolas a Timóteo e a Tito, a epístola a Filemon
não foi dirigida às igrejas ou a uma específica comunidade cristã, mas a um amigo. Sabe-se, contudo, que a igreja fora grandemente beneficiada, e continua sendo, pelo conteúdo da carta. Ora, possuir nela lições importantes com respeito ao perdão, à restauração da confiança perdida e etc. A Epístola a Filemon é um apelo emocionado de Paulo a um amigo, pelo bem de outro. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. A Epístola a Filemon. Data: Muitas já foram as datas sugeridas durante os anos que se passaram. Porém, os recentes estudos e pesquisas apontam a data dessa carta no ano 61 depois de Cristo, da prisão em Roma. Na Idade Média, houve teólogos que defenderam uma data próxima à escrita aos Gálatas, ou seja, por volta do ano de 48 depois de Cristo. Mas tal ideia foi abandonada na Era Moderna, quando estudos mais minuciosos e sincronismos históricos revelaram uma data próxima a 61 depois de Cristo. A Epístola a Filemon. Autor: Não há conhecimento de nenhum documento antigo contrariando a autoria paulina. Desde tempos antigos, Paulo é apontado como o único autor desta carta. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador. Jesus Cristo revelado em Filemon. É possível encontrar três figuras que apontam para Cristo de modo satisfatório nessa pequena carta. Paulo, que intercede por Onésimo. Nesse sentido, é Cristo o nosso intercessor. Filemon, que perfaz o papel de Cristo como o Senhor absoluto. E o próprio Onésimo, como sendo Jesus, o servo de Deus. No entanto, esses exemplos não suprem de forma satisfatória o conteúdo da carta de forma geral. Paulo, durante seu ministério, se deu conta que sua vontade havia se submetido à vontade de Cristo, e que não mais vivia, e sim Cristo é que vivia nele. Diante dessa realidade, Paulo entendera que por sua própria vontade havia se submetido ao senhorio de Jesus, e isso de bom grado. Neste contexto, a Epístola a Filemon apresenta Jesus Cristo como nosso Senhor e Mestre. Todavia, peço-te antes, por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Jesus Cristo se revela em Filemon como nosso Senhor e Mestre.
Tema central. O tema central desta carta é o poder do Evangelho na solução dos problemas sociais. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Outros temas também podem ser construídos tendo como base a intercessão do apóstolo por Onésimo, ou ainda os assuntos ligados à confiança, pois é isso que Paulo procura restabelecer entre o escravo e seu senhor. Divisão.